Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Que Deus abençoe a todos, fazendo de todos, de cada um que nele crê, a própria bênção, a própria fonte de vida, fonte de água viva, fonte de luz. Esse é o desejo de Deus para a vida de cada um de nós. O Deus que é Espírito e verdade, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Pai da eternidade, o único que é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Ele, minha amiga, meu amigo, quer fazer do seu corpo o templo dele, a morada dele, para que através de você haja luz por onde quer que você for. Através de você haja vida por onde quer que você vá. Deus quer fazer isso na sua vida. Veja só o que Jesus fala. O que ele falou, o convite dele, a vontade dele. Olha só. Vamos ler o texto. Jesus disse assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, quando a pessoa está cansada, oprimida e tem juízo, ela se volta para o Todo-Poderoso. E a verdade, minha amiga e meu amigo, é que Deus não precisa que você o veja, que você o sinta, que você o toque. Ele é Espírito. Deus é Espírito. Deus não é uma imagem de pau, de gesso, de pedra, de aço, de ouro. Não. Deus é Espírito. E porque Ele é Espírito, Ele ocupa todos os espaços desse mundo, ele está presente em todos os lugares desse universo, inclusive aí onde você está. Aí você pergunta assim, você reclama, poxa, mas se Deus existe, está me vendo, está vendo a minha situação, por que ele não resolve o meu problema? Não é? Essa é uma questão que todo mundo coloca, né? Está sofrendo. E às vezes até desacredita em Deus, porque diz assim, poxa, se Deus existisse, eu não estaria nesse mundo sofrendo tanto. Mas a verdade, minha amiga e meu amigo, você que é mãe, você que é pai, você sabe muito bem que quando o seu filho se torna maior de idade e ele não quer ouvir a sua voz, os seus conselhos, então você não pode fazer nada por ele. Suponhamos que sua filha, seu filho, esteja envolvida nas drogas, seja um cracudo. Então, ele ou ela vai para a Cracolândia e você pode ter todo o dinheiro do mundo. Todo o dinheiro do mundo. Com esse dinheiro, você pode remover da cabeça dele a vontade de usar droga? Não, você não pode. Como é que você pode ajudar
um filho que está na Cracolândia, por exemplo? Como você pode fazê-lo? Não tem como. Só tem um jeito. Quando ele, o seu filho, bate a sua porta e diz: meu pai, minha mãe, me ajude. Não é? Só quando o filho vem e pede ajuda que o pai pode ajudá-lo. Então, essa é uma realidade, minha amiga e meu amigo. Eu vi um caso de uma mãe que estava sofrendo tanto, por causa do seu filho estar vivendo na biqueira, estar lá junto dos cracudos. Ela, então, comprou um apartamento que dava vista para aquele lugar hostil, cruel e sofredor. Então ela comprou uma luneta e ficava olhando para o seu filho através da luneta, acompanhando os passos dele. E não podia fazer nada. E eu vejo Deus assim. Ele vê tudo. Ele não está com uma luneta na sua vida, ele está aí presente com você. Mas ele só pode interferir na sua vida com a sua permissão, com a sua vontade, quando você esboça um mínimo de fé e diz: oh meu Deus, se o Senhor existe, então me ajuda, faz alguma coisa. Quando você toma uma atitude como essa, que é a fé, então imediatamente Deus vem correndo na sua direção para não perdê-lo. E ele dá a resposta. Mas é preciso que você o invoque. É preciso que você o clame. Você já pediu a tanta gente, é ou não é? Você já pediu favores. Você já se humilhou diante de tantas pessoas e ninguém te ajudou, não é verdade? Ninguém ajudou você. Porque você era, aos olhos das pessoas, um caso perdido. Mas não é um caso perdido para Deus. Deus é Espírito. Deus é Espírito. Desde o momento em que nós o invocamos, desde o momento em que nós o clamamos, então ele se volta para nós e vem aliviar as nossas necessidades. Olha só, vinde a mim, disse Jesus, vinde a mim. Eu estou aí com você, mas você tem que vir para mim para poder te ajudar. Vinde a mim todos. Quer dizer, você pode ser muçulmano, evangélico, católico, espírita. Você pode ser crente ou descrente. Não importa quem você seja. Pode ser homem, pode ser mulher, homossexual, lésbica, ladrão, corrupto, injusto. Você pode ser o que for. Você pode ser o que for. Mas se você se volta para Deus, que é Espírito, que vê, que assiste você, que vê a sua situação, então ele estende a sua mão poderosa para você. Basta um pedido de ajuda. Foi assim na época de Jesus. Jesus nunca disse não àqueles que o invocaram. Nunca. Jesus atendeu a todos os que foram a ele. Agora, os que não vinham ficaram a ver navios, óbvio, porque nós é que precisamos ir a ele, embora ele esteja presente junto de nós, assistindo o nosso sofrimento, permitindo o nosso sofrimento, para que a gente tenha sede, desespero para clamá-lo, e quando nós o fazemos, então, lá está ele para aliviar o cansado, libertar o oprimido. Aprenda isso, minha amiga. Nós vamos ver nos testemunhos que nós vamos colocar agora, que foi assim. Ninguém merece nada de Deus, mas a partir do momento em que você esboça um mínimo de fé, já é suficiente para ele vir ao seu encontro e mudar essa situação. Vamos assistir esse testemunho, que vale a pena você prestar atenção do modus operandi como Deus age. Vamos ver. Meu nome é Luzia, eu tenho 61 anos, eu nasci no estado do Paraná e viemos para o estado de São Paulo. Eu me casei,
trabalhava aqui, a gente morava aqui. Me casei e fui morar no interior. Vivi 11 anos com ele e ele do nada ficou doente. A gente não sabia o que era, mas ele teve um câncer no estômago. Esse câncer foi terrível, porque eu tinha 3 filhos pequenos e abalou a minha estrutura. E ele foi 6 meses, ele ficou doente, no outro 6 meses ele veio a falecer. Fiquei eu com os meus filhos. Na verdade, ninguém podia me ajudar, porque era uma dor dentro de mim, né? Perder uma pessoa que eu amava, ele me amava também. Depois que ele morreu, a impressão que eu tinha na minha mente é que eu também estava com câncer. Então eu vivia me apalpando, onde tem um caroço. Na verdade, o que acontecia é que aquilo estava se formando dentro da minha mente. E eu apalpava os braços, eu apalpava todo lugar do meu corpo, onde tinha um carocinho. Até que pernilongo mordeu, para mim já era um câncer. E foi passando o tempo. Eu tinha depressão, síndrome do pânico, nervosa. Eu era muito nervosa. Quando eu ia dormir no meu quarto, eu dormia até meia-noite. De meia-noite para frente, eu sonhava, tinha pesadelo. Eu sonhava com lagos de sangue, vermes, bicho. Aí eu tinha que dormir no sofá. Eu buscava um preenchimento daquilo, um vazio terrível. E até que eu descobri um caroço no meu pescoço. E esse caroço, ele foi aumentando. Aí eu fui no médico, né? Aí ele fez o exame e constatou de fato que eu estava com hipertiroidismo. O hipertiroidismo, ele acaba com a pessoa. Eu cheguei a pesar 55 quilos. Eu fiquei num estado que eu não podia andar, eu não podia correr, eu não podia... Meu coração aceleradíssimo. Eu não tinha vida. E eu não tinha um lugar, eu direto no médico, eu não tinha um lugar para me ajudar. Porque eu estava vendo que o que tinha acontecido tudo com meu marido estava acontecendo comigo. Aí eu fui numa pessoa, num senhor, que fazia o quê? Cirurgia invisível. Cheguei nesse lugar. Fui levada por uma vizinha. Aí ele foi me consultando. Eu não sabia de nada, para mim ele era de Deus. Tinha muitas imagens nesse lugar. Mas ele saía, quando ele saía de lá, ele vinha esquisito, ele vinha torto. E conversava com a gente todo torto, porque era muita gente que ia lá. E ele falou, você tem que fazer uma cirurgia invisível. E eu fui e fiz. Fiquei 3 dias operada. Mas depois desses 2 meses, aí veio com tudo. Aí veio com tudo. Eu não sabia o que fazia. Aí eu tinha uma tremedeira, tremia o corpo todo. Aí que eu não podia mesmo andar, correr, eu não podia fazer nada. Se eu tivesse que andar 500 metros, eu tinha que parar 5 vezes. Eu estava péssima. E fui sofrendo. 6 anos eu sofri até chegar à igreja. Fui sofrendo. E o meu irmão um dia viu meu sofrimento. O meu irmão me chamou para ir para a igreja. E eu falei, olha, se você está falando que esse Deus aí, ele cura mesmo, eu vou lá amanhã. E eu fui. Sendo que a primeira vez que eu fui, eu sentei bem na porta. Bem na porta. E o pastor, ele falava, e eu guardei aquilo, sabe? Eu vou ver se na minha casa, eu vou pegar a minha Bíblia e eu vou ver se ele está falando mesmo. Vamos ver se ele está falando mesmo aí. Aí, acabou a reunião, eu peguei e fui lá perto do altar. Eu falei assim, oh, meu Deus, oh Deus, o senhor está aqui mesmo? E apontei para o altar bem, se o senhor está aqui mesmo, eu quero ver o senhor dentro de mim, na minha vida, porque eu só tenho uma certeza, eu vou morrer. Eu já tinha falado para as crianças que eu ia morrer, já tinha falado. O que eu sentia era uma coisa terrível. Deus, ele começou a me mostrar
que eu estava fazendo? Aí falou para mim, a senhora tem que se batizar. A senhora vai se batizar, mas não é o batismo que vai arrancar isso aí de dentro da senhora. Quem vai arrancar isso aí de dentro da senhora é a senhora e o Espírito Santo. A senhora tem mágoa de alguém? Fui para vizinha, eu fui para parente, eu fui para... Olha, me perdoa, me perdoa, me perdoa, porque aquilo que eu sentia quando eu manifestava era terrível. Aí eu peguei, fui lá na quarta-feira, que eu não perdi uma reunião de quarta, domingo, eu ungi a minha língua. Aí eu falei para Deus, eu falei, olha, a partir de hoje eu não quero mais pecar contra o Senhor, eu não quero mais isso. Ali foi minha libertação. Eu recebi o Espírito Santo na quarta-feira. Eu recebi ali. Eu fiquei tão maravilhada, porque era um alívio. Na verdade, foi um alívio na minha alma. Porque eu era escrava, eu estava escrava, eu ia morrer, meu Deus, eu ia morrer. E o Espírito Santo falou assim dentro da minha cabeça, assim, eu estou aqui, fique em paz. A partir de hoje, eu estou contigo. Eu nunca mais vou te deixar. Foi uma coisa tão maravilhosa, sabe? Um alívio, que eu tinha certeza. A certeza foi uma coisa tão... que aí até as pessoas da família falavam assim, que era contra a igreja, falavam assim, o que você tem? Mudou tua voz, irado, eles estavam revoltados. O que você tem? Você não é mais a mesma pessoa. A paz, sabe, a paz, eu dormia, eu tive paz com meus filhos, mudei meu jeito, mas eu queria falar para a cidade, sabe, sair evangelizando, e é isso que eu fico muito feliz, o Espírito Santo, para mim é tudo. Eu passei a ter calma, eu fui curada, nunca mais tomei remédio, né? Nunca mais tive síndrome de pânico, assim, nada dessas coisas. Fui liberta da depressão. Nunca vi vulto, mais ver vozes, nada disso. Isso tudo sumiu, isso desapareceu da minha vida. E Deus, Ele me deu sabedoria para trazer os meus filhos também para a presença de Deus. O maior milagre foi receber o Espírito Santo. Porque é uma coisa tão maravilhosa que transforma de dentro para fora. Né? Quando você tem dificuldade fora, agora, você fala, isso tudo vai passar. Porque eu tenho Deus dentro de mim que me ajuda. Você está sempre contente, animado. Você tem certeza que tudo vai se resolver, tudo passa. Ele que domina, Ele que controla a minha vida. Ele fala, vai para cá, vem para cá, orienta. Não faz isso não. Né? Ele que orienta a gente. Porque foi Ele que me deu vida. Eu tinha certeza que eu ia morrer. E hoje eu estou aqui. Hoje eu estou aqui para glorificar o nome dEle, para exaltar, porque Ele é muito maravilhoso. E é uma dádiva dEle mesmo, da gente receber. Porque quem somos nós, nesse vaso de barro aqui, para receber uma coisa tão maravilhosa que a gente queria que todo mundo conhecesse. Você sabia que neste exato momento, centenas de pessoas morreram no mundo? Pois é, 105 pessoas morrem em média no planeta, por minuto. Homens e mulheres cheios de planos e que repentinamente tiveram suas vidas interrompidas. O maior plano que devemos fazer nesta vida é no futuro da nossa alma. Pois a partir do momento em que ela se descola deste corpo, terá uma eternidade pela frente, com Deus ou sem Ele. Participe da Escola da Fé Inteligente e invista na sua salvação eterna. Nesta quarta-feira, às 10 horas, 15 horas e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás,
ou em uma universal mais próxima de você. Meu nome é Rosana Dovale, eu sou psicóloga e tenho 57 anos. A minha vida, né, enquanto eu era criança, adolescente, era um lar assim desestruturado. Havia muitas brigas entre os meus pais e eu não tive uma infância feliz, né, nesse sentido. E aí, à medida que eu fui crescendo, né, nasceu dentro de mim o desejo de estudar a área da psicologia para poder entender o que existia por detrás das palavras, né, que as pessoas diziam. Eu era uma pessoa muito dedicada aos meus estudos, eu queria entender, aprender. Eu me casei, né, tive as minhas filhas e depois eu me formei. As coisas estavam no seu lugar. Porém, um fato, uma tragédia aconteceu com os meus familiares. Foi um acidente de automóvel, né? Matou quase toda a minha família. Então foi minha mãe que morreu nesse acidente, o meu irmão, o meu sobrinho, a minha cunhada e a minha sobrinha ficou órfã. Eu não estava preparada para aquilo, então eu gemi na minha alma. Eu fiquei profundamente triste e os caixões estavam lacrados porque eles estavam realmente desfigurados, né? Dilacerados e ali foi muito sofrimento, porque ver os 4 caixões. Então, ali é como foi a minha morte mental, o meu emocional. E aí eu caí em profunda depressão. Eu desejava a minha morte, o suicídio, mas eu não tinha coragem de me suicidar. Eu desejava assim que alguém viesse e me desse um tiro na minha cabeça. Eu conhecia os pensamentos do pai da psicanálise. Mas aqueles pensamentos não curavam a minha alma, porque eu fiquei com trauma. Foi tão forte que eu não podia nem os alimentos, eu queria comer. Eu já não tinha mais prazer em comer. Eu via a carne, por exemplo, eu olhava para aquilo, eu associava como se fosse um pedaço do corpo da minha família que havia sido esmagado naquele acidente. Essa angústia da morte me levou a uma profunda depressão. Mas eu me recusava a tomar remédios, ou a fazer tratamento psicológico ou psiquiátrico. Eu sempre me recusei a tudo isso, porque eu sabia que não era isso que ia resolver, não era isso que ia tirar o meu trauma, não era isso que ia me fazer entender para que eu existo. E às madrugadas, eu dormia sempre com a janela aberta do meu quarto, e eu olhava para o céu, olhava para as estrelas, aquelas madrugadas, e eu ficava assim: onde o Senhor está, Deus? Onde está a verdade? E ouvindo a rádio, né, a Rede Aleluia, então aquelas músicas começaram a fazer um bem para minha alma, é como se lavasse a minha alma, né? E fiquei pensativa, ouvindo o pastor falar, e depois tocou uma música. E foi a partir daí que eu tive o primeiro contato com o trabalho da igreja, assim, que a Igreja Universal existia. Assim, foi a primeira vez assim que eu ouvi, né? Esse primeiro dia na igreja foi um dia de Santa Ceia, né? Eu não entendia nada o que estava acontecendo. Eu só achava interessante, mas não entendia. Já estava quase no final da reunião, eu esperei acabar a reunião e o pastor falou para mim assim: volta, eu convido a senhora para participar de outras reuniões, me deu horários, dias. E fui embora, e quando eu cheguei na minha casa, eu já percebi algo diferente. Então eu pensei assim: eu vou voltar. E eu voltei. E o pastor falava muito de Abraão. E para mim eu nunca tinha ouvido falar de Abraão. Aí eu pensei, eu não sei quem é Abraão. Eu pensei assim: eu não sei quem é Abraão, eu não conheço essas histórias, eu nunca li a Bíblia. Mas ele
ele está falando que a gente deve fazer uma aliança com Deus. E Abraão tinha uma aliança com Deus. E aí eu peguei e falei assim, eu vou fazer uma aliança com Deus. O que está falando eu vou fazer. E eu fiz uma aliança com Deus. Eu só sei que quando eu cheguei na minha casa, eu tinha muitos livros. Livros de estudos da minha área, da psicologia. E tinha muitos livros espíritas, mas eu não tinha um livro, né? Eu não tinha a Bíblia Sagrada. Mas por aquela aliança, eu peguei os meus livros e eu falei assim, eu não quero mais nada disso para minha vida. Eu vou seguir agora a palavra de Deus, que o pastor estava pregando. E eu peguei, eu me desfiz de tudo aquilo. Eu me desfiz de tudo. Eu falei, agora é um pensamento só. Eu entreguei tudo para Deus e é entrar a luz, é tirar as trevas e entrar a luz. E eu me batizei nas águas, todas aquelas palavras que o pastor falava, que ele orientava. Então eu me batizei nas águas, eu me converti. Aí eu ouvi falar do novo nascimento, do Senhor Jesus, que eu queria muito conhecer Jesus e ter o selo do Espírito Santo. Eu ouvi falar do Espírito Santo, da necessidade de ter o selo do Espírito Santo. E meditando na palavra, buscando, desejei muito o selo do Espírito Santo. Foi num domingo, pela manhã, na busca do Espírito Santo, eu fui selada. Entrou a vida dentro de mim. Quando entrou a vida, entrou a alegria, entrou a paz, né? Entrou Jesus dentro de mim. É como se eu tivesse realmente bebendo, sabe? Com muita sede e bebendo de Deus, bebendo da luz de Deus, né? Sendo saciada, né? Todo o meu ser. E sabe assim, todas as respostas de uma vez? Tudo de uma vez? Porque naquele momento eu passei a ser uma nova criatura, uma nova pessoa. Não tinha mais nada a ver. Eu recebi o Espírito Santo, né? Eu recebi o Espírito de Deus. E isso é um milagre. É um milagre. Então veja, eu recebi o Pai que gera a vida. Mas gera a vida, não somente a vida aqui nesse corpo. Eu conheci o Pai que gera a vida eterna. Ele vive dentro e através. Porque não é Jesus guardado dentro de mim, só para mim, e só para me satisfazer, e só para me guiar. Ele quer viver através de mim. Então é para mim e para que se estenda. Então é impossível a gente não querer que o nosso semelhante tenha o mesmo que a gente tem dentro da gente. É impossível, é impossível. A visão da gente, quem tem o Espírito Santo, a minha visão, ela mudou completamente em ver as pessoas, porque eu passei a ver todas as pessoas como almas, almas como a minha. Foi o dia mais feliz da minha vida, o dia que eu fui selada pelo Espírito Santo. Foi o dia mais feliz da minha vida. Não tem comparação com nenhuma alegria que esse mundo pode oferecer para uma pessoa. Não existe comparação. Essa é a verdadeira cura da depressão. Ela é espiritual. Quando as pessoas entenderem que a cura da depressão é espiritual, a pessoa fica liberta. Agora, enquanto a pessoa está acreditando que aquela depressão ela é uma falha mental, somente, vamos dizer, uma falha sei lá, sinapses, neurônios, alguma coisa que acontece no cérebro e que o remédio vai resolver, ela não vai ficar curada. Os remédios, eles vão dar um alívio para o corpo. Mas para a alma, ninguém pode curar a alma de alguém, porque foi o próprio Deus quem criou a alma. Não foi o homem quem criou a alma, foi Deus. E eu digo mais além, que um corpo não vive sem a alma. Então, como que um remédio, ele vai dar um alívio momentâneo, por algumas horas. Mas ele não vai curar a alma, porque o corpo não vive sem a alma. Mas a alma vive sem o corpo. Ela tem vida própria, sem o corpo. E o que Jesus quer de nós? A nossa alma. O Espírito Santo dá sabedoria para a gente viver. É a sabedoria de Deus.
Posso ter os conhecimentos da ciência, mas eu sou uma pessoa comum, cheia de falhas, não é? Eu não sou perfeita, mas Deus me dá sabedoria, como mãe, como esposa, como profissional. Hoje eu atuo em outra área. Eu agradeço à Igreja Universal, a todos os ensinamentos que eu recebi, a palavra de Deus pregada através dos pastores no altar de Deus, dos propósitos, né, que são feitos, né, no altar, que me levaram, me impulsionaram a fazer, né, o sacrifício e a entregar a minha vida ao Senhor Jesus, que era o que eu realmente precisava. Eu posso dizer, Deus me dá tudo. O que eu vou dizer? Ele já me deu o Espírito dele, ele já deu tudo. O Espírito Santo é a maior bênção que você pode receber na sua vida. Tê-lo deve ser a sua principal prioridade, pois através dele é que obtemos uma vida completa e realizada e, acima de tudo, a certeza da salvação da nossa alma. Na Escola da Fé Inteligente, você irá aprender por meio da Palavra de Deus como receber o maior presente de Deus para nós, o Espírito Santo. Nesta quarta-feira, às 10, 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, ou em uma igreja universal do Reino de Deus, próxima de você. Meu nome é Graziele Domingos, eu sou auxiliar administrativo. Eu vim de um lar de uma infância muito conturbada. Presenciei muitas brigas, muitas discussões entre os meus pais na minha infância, agressões físicas também, né? E tudo isso eu via. Mesmo com todas essas agressões, ainda assim, a minha mãe era o meu refúgio. Era nela que eu encontrava um pouco de paz. Minha mãe, ela sempre teve um problema de saúde desde a adolescência dela. Um domingo pela manhã, como de costume, nós acordamos e a minha mãe sempre preparava o meu café. E nós estávamos assistindo vôlei, como era o normal. A minha mãe me pediu para lavar a louça do café. Eu percebi que a minha mãe já estava diferente. Eu percebi que tinha alguma coisa estranha, mas eu não conseguia entender o quê. E eu até perguntei, mãe, tá tudo bem? E ela disse, tá. E eu comecei a ficar preocupada, porque eu sabia que ela tinha um problema de saúde. Mas eu nunca tinha visto ela daquele jeito. Parecia que cada minuto que passava, a minha mãe ia ficando muito pior. E eu comecei a ver a minha mãe toda torta. E eu lembro que ela estava sentada no chão, encostada no sofá. Ela estava encostada no sofá de casa e eu falei, mãe, a gente precisa fazer alguma coisa, a senhora precisa ir no médico, porque eu não sabia o que estava acontecendo, eu não conseguia entender, mas o lado esquerdo do corpo dela estava paralisando. Mas eu não sabia, nunca tinha ouvido falar sobre isso. Eu lembro que eu peguei o celular, liguei para minha avó, pedi ajuda. Os vizinhos, eu lembro que em minutos a minha casa ficou cheia, muita gente em casa. E as pessoas pegaram a minha mãe, colocaram dentro do carro, alguns vizinhos, e levaram ela para o hospital. Eu vi a minha mãe deitada numa cama cheia de aparelhos e um monte de gente em volta, muitas pessoas em volta dela. E os médicos apenas diziam que
ali não podiam fazer nada. Eu lembro que a minha mãe apertou a minha mão e mesmo o olho dela fechado, uma lágrima caiu do olho dela. Eu queria ter morrido com a minha mãe porque eu achava que eu nunca mais ia conseguir ter uma vida feliz. Que eu tinha perdido o meu tudo, eu não tinha mais ninguém. Tudo me lembrava minha mãe. Eu não gostava de passar na rua onde nós moramos. Não aguentava passar na rua que ela trabalhava. Ela sempre trabalhou perto de casa, muito perto mesmo. Então eu não aguentava passar na rua nem que ela trabalhava. Eu fiquei uma pessoa triste, amargurada. Vivi sendo essa pessoa que só eu sabia o vazio que eu tinha dentro de mim. Parecia que tinham aberto um buraco e tinham me jogado dentro. Porque eu já não queria viver, eu não via sentido de viver. Eu parecia um zumbi vivendo. Eu não vivia, eu não tinha vida. Eu era só um corpo andando pela rua, fazendo as coisas. Eu lembro que eu saí com uma mochila e dentro daquela mochila tinha um estilete, uma corrente, uma faca. E eu achava que aquilo dali ia me proteger. Porque eu entendia que a partir dali eu teria que aprender a me defender sozinha. Porque eu não tinha mais aquela proteção da minha mãe. Eu tinha uma casa, mas eu não conseguia mais encontrar aquilo que eu tinha com a minha mãe. Ora eu dormia em banco de praça, ora eu dormia em porta de mercado, de bar, ora eu dormia na areia da praia. Eu saía sem rumo e sem direção. Eu acreditava em Deus. Eu até acreditava em Deus. Mas eu não sabia quem era Deus. Eu só ouvia falar de Deus. Mas para mim Deus era aquela cruz com Jesus preso nela. Era isso, porque eu nunca fiquei sabendo que existia um Deus vivo. Eu tinha uma amiga de infância que ela era da Universal, mas eu só fazia zombar da fé dela. Eu só zoava e Universal, nunca. E eu lembro que era um período de jejum de Daniel e na hora do intervalo ela ficava no canto da sala, bem lá no fundo, lendo o livro do jejum de Daniel. E, como sempre, eu tirava sarro dela, ficava zombando dela lendo o livro. Era isso que eu fazia. Mas ela sempre quieta, nunca respondeu e sempre nos tratou muito bem. Mas ela me convidou para ir à igreja de novo. Ela falou, daqui a pouco, vamos comigo. E eu não queria ir, porque Universal, nem sonho. Eu não queria ir. Não sei como que eu tive coragem para dizer, eu vou. Eu nem imaginava o que aconteceria naquele dia, mas aquele dia foi muito bom. Foi assim, foi onde eu começava a ter uma vida de verdade, que nunca antes, nem quando a minha mãe estava viva, eu tive. E eu cheguei na igreja e eu fiquei no último lugar da igreja, em pé, encostado na parede. E mal enxergava o altar, porque eu já sou pequena, a igreja lotada, não conseguia ver o altar. E o pastor começou a pregar sobre salvação. E dentro de mim, eu fiquei incomodada, porque
algo dentro de mim dizia assim, só pede uma chance. Só uma chance. Eu não sabia orar, não sabia falar com Deus, não conhecia a Deus. Mas ainda assim, Deus foi tão maravilhoso que Ele permitiu que eu tivesse uma experiência com Ele naquele momento. Naquela reunião, mesmo sem saber nada. Mesmo sem nem conhecê-lo. Mas eu falei, Deus, eu tô cansada dessa vida. Eu não sei mais o que é viver, eu não sei mais o que é sorrir. Eu quero pelo menos poder sorrir de dentro para fora. Eu lembro que foi exatamente assim que eu pedi para Deus. Eu quero poder sorrir. E Deus permitiu que eu sorrisse de dentro para fora. Aquele dia foi muito bom. Eu saí dali e eu não sabia o que eu tinha que fazer. Não sabia o que eu precisava fazer. Eu só sabia de uma coisa. Eu precisava estar na Universal. Por incrível que pareça, como se fosse um estalar de dedos, a minha vida, eu lembro que houve luz, porque eu passei a enxergar e eu passei a entender que existia algo muito melhor do que a minha mãe, muito melhor. E eu saí dali, cheguei para minha amiga e falei para ela, olha, eu falei assim, Tainazinha, eu preciso voltar aqui amanhã. Amanhã eu preciso voltar aqui. Era uma necessidade. Era como se eu tivesse com sede no meio do deserto e tivessem pegado uma gota de água e colocado na minha boca. Eu não queria só aquela gota, eu queria mais água, eu precisava de mais água. A minha alma, ela estava seca. Naquela noite, eu tinha encontrado pelo menos uma gotinha de água, mas eu queria mais daquela água. Então eu precisava estar ali. Eu precisava voltar naquela fonte. E na Igreja Universal, o lugar onde eu nunca me imaginei estar, foi onde eu conheci um Deus vivo. Foi onde eu conheci uma fé inteligente, uma fé que pensa, uma fé... Me foi apresentada uma fé como eu nunca tinha visto antes. Eu cheguei para minha amiga e falei para ela assim, Tainazinha, eu quero me batizar nas águas. E eu fiquei toda feliz. Fiquei toda molhada, não tinha roupa para trocar, mas eu fiquei muito feliz. Era o início de uma nova vida. Quando eu comecei a buscar o Espírito Santo, porque eu queria receber o Espírito Santo, eu lembro que todos os dias começou a campanha do jejum de Daniel, e eu lembro que todos os dias do jejum de Daniel, eu fazia uma oração para Deus. Eu falava, meu Deus, eu sei que se eu não receber o teu Espírito, eu não vou suportar muito tempo. Eu não vou aguentar. Então eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo para eu me manter salva, porque eu não vou aguentar sozinha, eu não consigo, eu não tenho força para isso. E eu não queria voltar para o mesmo lamaçal de onde eu saí. Então eu sabia que eu precisava do Espírito Santo para eu me manter na fé. Foi assim que eu fui buscando o Espírito Santo todos os dias daquele jejum de Daniel. Eu só tinha um objetivo, receber o Espírito Santo. E essa era a minha rotina diariamente, todos os dias naquele jejum de Daniel. E no último dia, eu lembro que o pastor falou assim, na reunião, antes do domingo, que era o último dia, eu lembro que o pastor falou assim, você que ainda não recebeu o Espírito Santo durante todos esses dias, amanhã é o seu dia. Eu acreditei dentro de mim, amanhã é o meu dia. Eu fiquei com essa palavra na minha cabeça, amanhã é o meu dia. Começou o vídeo do Bispo Macedo lá em Israel, e
eu buscava a Deus com um fervor tão grande, porque eu precisava do Espírito Santo, eu sabia da minha necessidade de ter o Espírito Santo. Então, era algo que eu coloquei toda a minha força buscando o Espírito Santo naquele momento, até que dentro de mim era uma alegria que eu não conseguia me conter. Era uma felicidade, uma certeza que Deus, Ele tinha me selado naquele momento. E eu sabia que o Espírito Santo era o melhor presente que eu já recebi, que eu poderia receber na minha vida. Ele foi o melhor presente que Deus me deu. Eu sabia que Deus era comigo. Eu sabia que aquela proteção, ela não ia me abandonar do nada. Eu sabia que eu estava segura. Eu tinha verdadeira segurança. Hoje eu sou feliz, hoje eu sou completa. Hoje eu tenho tudo. Eu não sinto falta de mais nada. Eu não me sinto vazia. Eu não me sinto uma caixa oca. Eu não me sinto assim. Eu me sinto completa, realizada. Porque Deus me deu o Espírito Santo. E Ele é tudo para mim. A dor, o ódio, a mágoa, o vazio, o rancor não fazem mais parte da minha vida. Hoje eu posso dizer que aquela pessoa que antes era um zumbi, como eu disse, que ficava perambulando pela rua, essa Graziele não existe mais, não faz mais parte de mim, não sou eu. Hoje eu tenho vida, hoje eu tenho razão para viver. E o Espírito Santo é a minha razão de viver. E aquela gotinha, como eu disse, que eu recebi no meu primeiro dia que eu cheguei na igreja, daquela gotinha, o Espírito Santo me transformou numa fonte a jorrar. Que de uma pessoa sem vida, hoje eu tenho vida e posso levar vida para outras pessoas. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Todos os dias, em alguma parte deste país, milhares de pessoas acompanham esta programação. Eu peço que o Senhor abençoe esta água, para que quando essa criatura beber dela, ela seja literalmente curada em Espírito Santo, desde o alto da cabeça à planta dos pés. E todos os que creem, digam amém e bebam da água agora. Graças a Deus. Seja em um palácio ou em um barraco, há sempre alguém gritando por socorro. Eu coloquei o copo de água na frente da televisão, o pastor fez a oração e eu tomei esse copo com água. E naquele momento, eu já estava uma semana sem dormir, eu dormi, que eu nem imagino como eu fui para minha cama. Eu sei que eu dormi. Eu acordei no outro dia mais leve e aquele copo com água que eu pensei em tomar aqueles remédios para acabar com a minha vida, foi o copo com água que me tirou aquele desejo, aquela vontade de me matar. Diante de tantos pensamentos negativos, surge uma voz
transmitindo fé e vida. Mesmo você que sintonizou aparentemente por acaso, não foi acaso. Deus preparou esse momento para você porque Ele tem visto a sua situação. Ele está estendendo a mão para você. Você pode vencer esse câncer, você pode vencer qualquer problema. E nós estamos aqui para ajudar você nessa madrugada. Isso é apenas um sinalzinho do que Deus quer fazer e vai fazer na sua vida. Faça da dificuldade uma oportunidade para mudar de vida. Precisamos da sua ajuda para que, através dessas antenas, cheguemos a tempo de salvar mais uma vida. Agora mesmo desista, abaixe a arma. Eu tenho certeza que você está sendo tocado agora pelo Deus que eu sirvo, de que a vida que você pensava não ter mais sentido, valor, ela pode ser uma vida diferente. Seja um proclamador do telhado. Faça uma doação através de um destes bancos. Se preferir, doe através do site universal.org/doar, pelo aplicativo da Universal no seu smartphone ou tablet, ou faça sua doação diretamente em uma Universal. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o teu socorro.